Fala, guerreiro, seja muito bem-vindo aqui ao seu curso preparatório ESA 2019. A gente está aqui para te levar até a sua aprovação. Agora, claro, depende de você. Nós vamos mostrar as ferramentas, nós vamos dar diversas informações, nós temos as aulas voltadas para o seu concurso, nós temos tudo isso colocado em um planejamento que você deve seguir, mas o esforço necessário e o esforço final tem que vir de você. Lembra sempre, se você for aprovado, você que foi aprovado, você é o responsável. Se você não for aprovado, a culpa também é sua. Então, vamos lá, eu vou dar diversas dicas aqui para você. Essa aqui é a nossa aula inaugural, tá? Eu vou explicar como é que funciona o curso, vou dar algumas dicas de preparação para você, vou dar algumas dicas para você utilizar a nossa plataforma de uma forma correta e lembre sempre, nós estaremos sempre aqui dispostos a te ajudar. A gente vai começar a ter as nossas aulas ao vivo agora em fevereiro de 2019. Nessas aulas ao vivo você vai poder tirar as suas dúvidas com os professores, serão aulas focadas em revisão e exercícios também, tá certo? Então é importantíssimo que você entenda como que funciona a nossa plataforma, como que você vai realmente utilizar todas as ferramentas que a gente vai trazer aqui para você, para te levar até a sua aprovação. Vamos lá? Então seja muito bem-vindo. Como você sabe, eu sou o Tenente Thiago Henrique, instrutor-chefe aqui da equipe Elite 1000, tá certo? Como que você vai estudar com o nosso curso? Aqui no nosso curso, a gente não está preocupado somente com as suas provas teóricas do seu concurso, a gente está preocupado em garantir a sua aprovação também nas demais etapas do concurso. Então você vai ter outras etapas. Daqui a pouco você vai ver um vídeo onde eu falo, onde a gente discorre ali sobre os principais tópicos do edital. Nessa videoaula você vai ver quais são as etapas do seu concurso. Então você vai ver que lá não tem somente a prova teórica, você vai ter os exames de saúde, você vai ter a valoração de títulos, você vai ter o exame de aptidão física. A gente quer te ajudar com relação a tudo isso, a gente quer que você fique 100% preparado. Além disso, a gente vai trazer aqui materiais e conteúdos, ferramentas, para que você ingresse na sua formação muito melhor preparado do que nós entramos quando nós ingressamos nas nossas escolas de formação. Então, você vai conhecer a sua equipe de professores daqui a pouco, você vai conhecer a sua equipe de mentores, que são os militares da ativa e da reserva que estarão constantemente trazendo materiais para vocês, materiais de qualidade. Você vai ver que tem lives com esses mentores, tá? Essas lives e também as aulas ao vivo ficarão gravadas para você que não conseguiu acompanhar as aulas, ficarão gravadas. Tem uma pastinha aqui na nossa área de membros. Nessa pastinha você vai ter acesso tanto às lives com os mentores, quanto às aulas, as videoaulas que foram realizadas ao vivo, tá certo? Então, eu vou te explicar como que funciona aqui o nosso curso e te mostrar como você vai estudar com a gente para ter realmente uma preparação completa, tá bom? Você vai ter aulas das matérias do seu concurso de segunda a sábado. Então, de segunda a sábado você vai ter aula de português, matemática, história e geografia do Brasil, redação, literatura e também o quê? Isso aí, inglês. Você já vai ter aqui no nosso curso inglês, tá? É importantíssimo que você se prepare. Você vai ver que não tem não tem nenhum bicho de 7 cabeças com relação à língua inglesa. Você vai conseguir aprender com o Tiagão, seu professor gigante, tá bom? No domingo, você vai ter as instruções complementares, que são instruções voltadas para a preparação física, psicológica, orientações vocacionais, técnicas de estudo, introdução à liderança, mentalidade de sucesso, orientação financeira, tudo isso no domingo. Então, é como a gente fala, na infantaria o infante descansa carregando pedra. Então, no domingo você vai descansar como? Você vai descansar tendo conteúdo de qualidade. Então você vai estudar coisas que serão utilizadas durante a sua formação, durante a sua carreira, coisas que vão te engrandecer como pessoa, tá certo? A nossa preparação aqui é completa. Esse é o nosso maior diferencial, pessoal. Você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum do Brasil. Pode pesquisar, tá bom?
Aulas ao vivo para retirada de dúvidas a partir de fevereiro de 2019, tá certo? Então, se você está ingressando no nosso curso após essa data, muito provavelmente você já vai ver aqui um módulo na sua área de membros com diversas aulas ao vivo que foram realizadas. Então, não fica preocupado. Se acontecer uma determinada aula e você não puder pegar ela ao vivo, você vai poder sim assistir ela depois. O link sempre vai estar, a aula sempre vai estar aqui disponível para você. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Além disso, você vai ter aula de revisão nas vésperas da prova. Então fica tranquilo, antes lá da sua prova, tá? Na semana anterior você vai ter aula de revisão com os professores, onde a gente vai lapidar, vai realmente fazer aquele ajuste fino em tudo que você aprendeu, tá certo? Então vamos lá, você vai ter também aulas voltadas para as demais etapas do concurso. Então lá depois da prova, tá? A prova normalmente acontece em julho, agora a prova da ESA, né? Você vai ter vídeos falando sobre os exames médicos, apresentação lá na sua escola, adaptação e outras coisas que nós julgamos que são importantes para que você chegue, já inicie na sua preparação com o pé direito, pessoal, tá bom? Então vamos lá, nosso curso é dividido em módulos. Vou te mostrar como que funcionam esses módulos. Essa aqui é a sua área de membros, tá? Você já conhece ela, já deve ter dado uma volta aí por ela, né? A sua área de membros, ela está aqui dividida em módulos. Então nós temos, por exemplo, aqui, ó, o módulo 1, que são as lives realizadas no decorrer do curso. Todas as lives que nós realizarmos no decorrer do curso, nós colocaremos elas aqui. Tanto as lives para a ESA quanto as lives para a SpaceX, porque muita coisa que a gente vai mostrar para a turma da SpaceX, a gente vai mostrar para vocês também. A maioria das lives serão para as duas turmas, certo? Porque se a gente vai falar de liderança, importa para os dois. Se a gente vai falar de educação financeira, importa para os dois. Se a gente vai falar sobre adaptação, importa para os dois, tá certo? Então, basicamente, aqui estarão todas as lives. A gente vai criar depois um novo módulozinho aqui, ó, que será o módulo das aulas ao vivo. Aí vai ter lá disciplina por disciplina para você acessar a aula quando e onde você quiser. Lembrando que você pode acessar o seu curso pelo computador ou pelo telefone celular, sem problema algum, ou utilizando até um tablet, se você preferir, tá certo? E aí você tem os módulos. Quando você abre o primeiro módulo, por exemplo, o segundo módulo aqui, né, de adaptação ao curso, que é esse que você está agora, você tem a sua aula inaugural, depois disso você vai ter a apresentação da sua equipe de instrução, tá? Então todos os seus instrutores vão se apresentar para você, depois você vai ter a apresentação dos professores, tá? Os professores que darão as aulas para vocês, a gente vai ter um vídeo falando sobre o concurso da ESA, onde eu vou falar sobre os principais tópicos do manual do candidato com vocês. A gente vai ter um módulo de introdução ao treinamento físico específico, né? O treinamento voltado para o teste de aptidão física, o TAF, que no caso da ESA é chamado pelo edital de EAF, Exame de Aptidão Física. TAF e EAF é a mesma coisa, só muda ali o termo, tá bom? E você vai ter aqui, ó, aprendendo a aprender, como você deve estudar. Como que você deve estudar? Então você vai ter um vídeo bem legal aqui falando sobre isso, tá certo? Então, basicamente, essa é a sua área de membros. Você pode acessar as aulas quando e onde você quiser. Você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem problema algum, tá certo? No começo aqui, se você está comprando aqui o nosso curso aqui no mês de janeiro, no mês de fevereiro, você vai ver que estão lá os 8 primeiros módulos do curso, ou seja, os 2 primeiros meses do curso. Os outros módulos serão colocados com o tempo, a gente vai colocando e você fica tranquilo que o curso vai sempre estar evoluindo, sempre estarão sendo colocados novos conteúdos e adicionados novos módulos para vocês, tá certo? Então vamos lá. Um módulo de estudo, ele é dividido assim, ó. Então você vai ter lá segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cada dia você vai ter lá as suas aulas que você tem que assistir e o material complementar. Então tá tudo mastigado para vocês, certo? Muita gente pergunta, tenente, essa primeira fase é só de teoria? Não, não é só teoria, tem alguns exercícios também. Só que a fase de exercícios voltados para a revisão vai ser com o início das aulas ao vivo que acontecem agora em fevereiro, tá certo? Então o foco nesse momento é que você produza os seus resumos, tá? É que você aprenda realmente a parte teórica com segurança, porque é isso que vai te dar embasamento daqui a pouco para aplicar esses conhecimentos na resolução de exercícios, tá bom? Então tá aqui o seu quadro de estudo semanal, o QES.
Diariamente você vai ter aqui, ó, 2 disciplinas, tá certo? 2 disciplinas de estudo, sendo que na quarta e no sábado você vai ter 3 disciplinas, porque você vai ter também o inglês, tá? Então, na segunda-feira, matemática e história, terça, português e geografia, quarta, matemática, história e inglês, quinta, português e geografia, sexta, matemática e redação, sábado, português, literatura e redação. Desculpa, e inglês. Lembrando que aqui no nosso curso você vai ter as 10 aulas introdutórias ali com a teoria das redações. Você vai ver lá, se você quiser contratar planos adicionais na plataforma Redação Inteligente de correção, você vai ter um desconto para comprar esses planos, tá? Você vai ver quando você chegar na primeira sexta-feira as informações lá, se você quiser, se você tiver necessidade de adquirir esses planos de correção, tá bom? Eu coloquei aqui, pessoal, as atividades que você vai fazer diariamente. Então, a primeira atividade é assistir uma aula. A segunda atividade, assistir outra aula, tá? Atividade 4, estudo complementar. O que é esse estudo complementar? Você vai utilizar isso para estudar algo a mais do que você estuda na plataforma. Então, fazer exercícios, fazer resumos, estudar aquilo que você está vendo no colégio, que tem relação com o seu concurso. Então, esse estudo complementar é um horário, tá? Pode ser 1, 2 horas, depende do seu tempo, onde você vai buscar mais informações além daquilo que foi dado. Você pode, inclusive, utilizar esse horário aqui para estudar mais do que foi visto na aula. Então, você vê uma aula de matemática, você quer se aprofundar ainda mais nessa aula de matemática. Utilize o tempo de estudo complementar, tá certo? Revisão dos resumos diários. Então, você sempre vai revisar o assunto que foi visto na aula anterior, no dia anterior. Então, por exemplo, aqui na terça você vai pegar os resumos da segunda e vai revisar. Aqui na quarta você vai pegar os resumos da terça e vai revisar. Na quinta, pega os resumos da quarta e revisa. Quando você chegar no domingo aqui, ó, você vai revisar os resumos semanais. Então, você vai pegar todos os resumos que você fez. Toda aula você tem que fazer um resumo. Toda aula você tem que fazer um resumo. A gente vai ver isso na aula Aprendendo a Aprender. Você tem que fazer um resumo em toda aula e aí no domingo você vai revisar todos os conteúdos, todos os resumos que você fez ali durante a sua semana, tá certo? E eu coloquei aqui também uma leitura complementar. Você pode fazer leituras complementares também durante os seus dias, não tem problema algum. Mas no domingo você vai ver que lá do ladinho lá você vai ter uma leitura complementar, alguns links que nós julgamos importantes sobre temas para que você construa os argumentos e isso vai ser utilizado quando você for o quê? Construir a sua redação. Então, todo domingo você vai ter uma leitura voltada aí para a sua redação, com um tema de relevância, um tema importante. E está aqui embaixo, ó, o treinamento físico você vai fazer 3 vezes por semana em dias alternados. Então, pode ser segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, por exemplo, tá certo? Segunda, quarta e sábado. É importante que sejam em dias alternados, no mínimo 3 treinos por semana. Não é necessário, principalmente no começo, treinar mais que 3 vezes, tá? Vocês vão ver mais informações sobre o TAF nas aulas que a gente fala sobre isso, mas 3 vezes por semana já é mais que o suficiente, pessoal, tá certo? A estrutura do curso é basicamente essa, você vai ter 3 fases. A primeira fase são as aulas teóricas, tá? A segunda fase, como eu falei para vocês, são as revisões e prática de exercícios e mais revisões, onde a gente vai fazer exercícios principalmente voltados ali para as provas anteriores, mas não necessariamente só de provas anteriores, tá certo? Essa parte de revisões e prática de exercício nós vamos começar já agora no mês de fevereiro com as aulas ao vivo, tá certo? Então, basicamente essa aqui é a estrutura geral do nosso curso. Você vai ver que você vai estar o tempo todo aprendendo coisas novas e revisando o que foi visto lá atrás. Aprendendo coisas novas e revisando o que foi visto lá atrás, tá certo? O que você deve fazer diariamente? Você deve assistir ativamente todas as aulas e fazer resumos. E aí, com o tempo, você vai complementando esses resumos. Ou seja, você vai assistindo a aula, dá uma pausa, anota um tópico importante, continua, anota mais, vai fazendo o seu resumo. Toda aula você tem que fazer isso. De preferência, tem um caderno para cada disciplina, tá? Ou separa um espaço ali, um fichário, por exemplo, para cada disciplina, tá? E aí você vai toda aula fazer esse resumo. Esse resumo ele não precisa ser, no começo, muito detalhado. Com o tempo, com as suas revisões, quando você for estudar esses resumos, você pode adicionar mais coisas nos resumos, tá? Então ele não precisa ser completo já na primeira vez que você está fazendo ele, tá bom?
Importantíssimo. Um resumo é importante, pessoal, porque ele vai ativar uma coisa chamada memória fotográfica. Então, quando você faz o resumo, você coloca na sua cabeça uma imagem daquilo que você está estudando. Você vai ver, você talvez até já tenha passado por isso. Quando você for fazer sua prova, que tiver uma questão, você vai fechar os olhos, você vai lembrar onde aquela resposta estava escrita no seu resumo. Isso é a chamada memória fotográfica. A gente quer ativar essa sua memória fotográfica, ela é muito poderosa. Então, se policie, se discipline a todas as aulas fazer um resumo, tá certo? Busque informações complementares na internet. Você tem a internet aí na sua mão, tá? Você tem um mundo de informações aí para buscar na palma da sua mão. Então, busque informações ativamente, tá? Não seja aquele aluno que está sempre dependente do professor, que está sempre dependente de um livro. Busque a informação. Você vai ver que quando surgir uma dúvida, se você for procurar aquela dúvida, na busca por aquela resposta, normalmente você vai aprender muito mais coisas, tá certo? Então, é importante que você seja um aluno ativo, que você busque a informação, e não a informação que chega até você, tá certo? E se mantenha motivados. A gente vai estar aqui o tempo todo dando chinelada em vocês, chinelada de motivação, para que você se mantenha motivado, é extremamente importante. Eu costumo dizer que a coisa mais importante para passar em um concurso público não é estudar. A coisa mais importante é se manter motivado. Se você não está motivado, você não consegue nem estudar. Então, se mantenha motivado. Isso só você pode fazer por você. A gente pode aqui te incentivar, tá? A gente pode aqui falar para você que você consegue, a gente pode te dar ferramentas para que você se mantenha motivado, a gente pode te dar ferramentas para que você desenvolva o seu mindset, só que só você pode fazer isso por você. Se mantenha motivado, essa é a sua obrigação. Todo dia quando você acordar, você pensa, a primeira coisa, o que é que eu vou fazer hoje que vai me deixar mais perto da minha aprovação? O que é que eu vou fazer hoje? E quando você for dormir, antes de dormir, você pensa, será que eu fiz aquilo que eu tinha que ter feito hoje? Então, aprenda a fazer isso. Aprenda a colocar os seus objetivos diários e realmente cumprir eles, tá bom? Então, se mantenha motivado. Isso é extremamente importante. Tá aqui, ó. Método Elite 1000 de ensino. Senta a bunda na cadeira e esquece o mundo que dá certo. Esse é o método infalível. Senta a bunda na cadeira e vai estudar, tá certo? Então não tem segredo mágico, não tem fórmula mágica, não tem fórmula do bolo. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Essa sim é a fórmula do sucesso para você, tá certo? E nós estaremos aqui o tempo todo, 100%, esperando você, dispostos a te ajudar, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui abaixo, você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, a gente vai ter muitas lives, a gente está fazendo praticamente live toda semana com vocês, com os mentores, e aí você pode tirar dúvidas comigo sobre carreira militar, então com certeza você já vai chegar muito mais inteligente, muito mais safo lá na sua formação do que aquele aluno que na verdade não sabe nada do mundo militar, né? Vai chegar lá bisonhando com a mão na frente e outra atrás. Você não, você é aluno Elite 1000, que faz parte da tropa Elite 1000, já vai chegar lá muito mais safo. Beleza, pessoal? Então, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, se mantenha motivado. A responsabilidade é sempre sua. Até a próxima!